Bom, gente, é o seguinte, primeira coisa, eu vou abrir então esse podcast com uma frase de um filósofo japonês, o Sugiro Kimiakuda, que ele fala: se Fanta quebrar, Coca, cola. Isso é uma coisa importante que a gente precisa pensar. Então, estamos abrindo aqui o Fudeu, que é o podcast que ele não fala nada com nada, é mais avacalhado do que nós três juntos. E a tendência vamos zoar, né, o que tem de notícia aí para esse povão, né? Aí vocês vão me desculpar aqui uns tropeços. Mas, primeira coisa, galera, esse podcast, a ideia do podcast é um podcast que a gente vai fazer notícia, né? Vai falar sobre notícias de uma forma descontraída, tranquila, sem precisar, né, ter aquele rigor jornalístico que as grandes mídias têm, que nosso negócio aqui é só zoeira mesmo. E aqui, começando esse podcast, nós temos aqui os dois camaradas, né? O Xandão. Xandão, dão, dão, dão. Gente, estamos aí, igual eu tinha falado anteriormente, sou especialista em ser ruim. Tudo aquilo que você tentar fazer dar certo, eu consigo fazer dar errado. Então, se precisar de ajuda, é só contar comigo. Concorre. E aqui conosco também o Pedro. Gente, eu faço das palavras do Xandão as minhas, né? Eu também concordo que ele é especialista em ser péssimo, ruim é pouco, né? É péssimo. Justamente por isso que eu sou o coach do Pedro. Tudo que o Pedro não sabe, E por ele isso tá que tudo aprendendo dá comigo. errado. E é por isso que tudo dá errado. Galera, isso é um debate realmente muito, muito profundo. A gente saber quem é que vai avacalhar mais o negócio. Mas, primeiro, gente, eu queria deixar claro aqui para os nossos telespectadores, se é que a gente pode dizer assim, que o Fudeu é um projeto que ele nasce há muito tempo com as páginas, né, de zoeiras da internet que eu tinha construído, e agora a gente resolveu fazer um podcast para, né, colocar essa zoeira de uma forma mais concentrada na página e divertir, né, porque a gente né, os caras da zoeira aqui. Então, galera, primeiro, então a gente já apresentou aqui o Xandão, o Pedro. Eu vou ler algumas notícias para vocês entenderem o nível aqui do nosso podcast. Cara, primeiramente, outra coisa, né? Primeiramente, não, segundamente. Outra coisa, gente, vocês que estão nos assistindo, se vocês acharem interessante, façam, doem, né? Nós temos aí o Pix, temos o Apoia-se aí, que vai entrar aí no vídeo. Então, galera, faça a sua doação, tente, né, nos ajudar, porque a gente não tem lei Rouanet, né? Como diz o pessoal, não tem lei Rouanet para bancar o vídeo e também não tem o Vorcaro, né? Que o Vorcaro anda aí bancando, né? Vídeo, filmes e... Pô, podia rolar 1 milhãozinho aí pra nós, né, Vorcaro? Demos até azar nisso, né? Até na hora da gente pegar o Detalhe, cara, eu ele sou é preso. antiético, não espere ética da minha parte. Se alguém quiser me comprar, não é caro não, tá, galera? Aí, ó. Até porque não vale muita coisa, né? Ó, um Fusca velho já dá para comprar o Xandão, então eu acho que já ajuda. Então, galera, assim, se você acha legal um podcast mais legalzão, assim, mas sem compromisso com a seriedade, né? Entre aspas, cara, ajude, contribua, tem o Pix, tem o Apoia-se, faça, né, a gente continuar produzindo podcast para divertir, né? Divertir vocês e a gente. Então a gente conta com a participação de todo mundo. Bom, galera, então eu vou começar aqui, né, no nosso podcast. Não podia faltar, cara. Primeira notícia é aquela. É a Copa do Mundo. Não tem jeito, cara. Como é que a gente vai começar um podcast sem falar de Copa do Mundo? Aqui, segundo o G1, a FIFA vai investigar briga entre jogadores da Espanha e Argentina após a final da Copa do Mundo. Meio argentino Leandro Paredes se envolveu em uma discussão com jogadores da Espanha. Não há prazo para que a investigação seja concluída, segundo Reuters, que foi uma matéria que saiu dia 20/7, às 17h32, no site do G1. Cara, a primeira coisa, assim... Esse é um debate interessante, por quê? Primeiro, que tinha uma galera na internet aí falando: vocês estão torcendo errado. Pô, tem que torcer para a Espanha, não pode. Tem que torcer para a Argentina, não pode torcer para a Espanha, porque a Espanha é europeia e a Argentina é sul-americana. Galera, primeiro, assim, isso vai doer profundamente, mas eu vou ter que falar. Se
eu precisar escolher entre torcer para a Argentina e me limpar com palha de aço, a única coisa que eu pergunto, vai ter metiolate? Porque fora isso, cara, não vai rolar torcer para a Argentina. Cara, a Argentina é muito problemática. Quem é que conhece a história aqui da América do Sul sabe o quanto a Argentina é problemática em relação ao, né, a relação com os latino-americanos. Então não rola, velho. Não, realmente não rola de torcer para a Argentina. Mas e aí, o que vocês acham dessa parada toda aí? Olha, para mim, eu sou a favor dessa investigação aí. Anular a Copa, voltar de novo, o Brasil ser eliminado de novo nas oitavas de final, né? Eu concordo plenamente. Mas em relação à Argentina aí também, eu faço das suas palavras a minha, viu? Não tem como torcer para a Argentina, né? Ela sendo sul-americana ou europeia, ou o que for, a Argentina é impossível. Olha, eu sou meio suspeito para falar a respeito de torcer contra a Espanha. Tipo, se vocês olhando para meus traços, dá para perceber, mas meu bisavô ele é espanhol. Nada. Então eu tenho uma descendência direta, uma relação mais íntima com a Você Espanha. parece ter um Então, Mbappé. desde o princípio, eu estava torcendo para a Parece, Espanha. Não, realmente, o Xandão, ele tem a cara do Raul, né, que Parece. jogava na Espanha. Eu acho que faz todo sentido, até mesmo porque a Argentina, ela se acha, né, principalmente aquela galerinha ali de Buenos Aires, acha que a Argentina está na Europa. Não é que a Argentina é um país sul-americano. Então, geralmente, essa galera se considera na Europa. Como a gente é vizinho aqui da Argentina, talvez a gente também tenha esse parentesco assim, meio europeu. Olha, a minha pele, por exemplo, é branquinha. Eu tenho, isso aí eu vou mostrar para vocês com provas cabais, que eu sou nórdico. Eu sou filho de dinamarquês com finlandês. Eu sou nórdico. E mesmo assim eu me conectei com essa cultura local brasileira. Então, realmente, hoje eu me sinto mais brasileiro. Porém, mesmo me sentindo brasileiro, eu, e perto aqui, né, vizinho da Argentina, não rola, velho. Não, na Argentina não rola, não. Eu também acho que eu tenho uns traços europeus. Acho assim que eu sou meio estadunidense, né? Meio holandês. Parece um pouquinho, né? Você parece que aquele ator americano, o Thomas do Bruce. Parece um pouquinho mesmo. Não, o Pedro realmente, assim, que você olha para ele, você vê que tem uns traços, Uns traços, bem europeu, né, cara? Aquela coisa assim meio dinamarquesa também, mas tem uns traços assim. Só para quem é Acho que mais eu sou até velho parente que do vai Haaland. lembrar. Você lembra daquele desenho famoso que passava antigamente, Onde Está o Wally? Ele é idêntico ao Wally. O Wally é americano, né? Xandão, assim, eu acho que ele tem assim, uma tendência meio africana ali para aquelas ilhas de Madagascar. Se você olhar para ele um pouquinho, parece muito Motomoto. A mesma coisa do Motomoto é o Xandão. Acho que eu descobri qual que é essa descendência, Xandão. Assim, realmente tem. Eu vejo que a gente tem um parentesco muito. Assim, é aquela coisa, né? Aquela multiculturalidade ali, aquela coisa, né? Várias partes do mundo. Eu vejo que vocês têm também realmente muito italiano. Dá para perceber que a gente é muito italiano também, Sim. igual os argentinos são europeus, né, cara? Eu concordo em número, gênero e grau que nós também temos que reivindicar a nossa ascendência europeia, porque nós somos europeus. A cutis, cara, você vê que a nossa pele é a nossa pele totalmente europeia. Então eu concordo totalmente que o Xandão, Pedro e Rony somos, né, a nova, Pelo menos 40% europeu. não, 40 não. Se olhar bem para você parece ter uns 90% europeu, uns 95%, né? Inclusive, essa semana mesmo Se a eu tava na Europa for tão Europa, feia assim. no bairro Jardim Europa, em Venda Nova. O Jardim Europa. Aí, ó, e tem essa coisa, né, cara, da gente, uns vão para Filadélfia, outros para, né, Europa, pra tem os Estados Europa. Unidos. Então, assim, realmente é uma coisa que nos coloca nessa posição de europeu. Então, eu acho que faz muito sentido, realmente,
a Argentina, né, principalmente essa galera de Buenos Aires que se acha que está na Europa, faz muito sentido realmente eles reivindicar essa ancestralidade europeia, porque nós também somos meio europeu, né? A gente tem essa coisa do europeu. E assim, falando do europeu, eu prefiro mais esses europeus que estão mais lá longe, né? Por isso que eu torci para a Espanha. Porque o europeu lá longe, mais longe, faz menos lambança do que os europeus aqui A mais pressão perto, mais né? europeia. Então eu prefiro, por isso que eu torci para a Espanha. Não é só porque a Argentina é chata, não é só porque tem um índice de racismo muito grande na Argentina, que, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas aí na Conmebol, na na Libertadores da América, a Leila do Palmeiras chegou a cogitar a saída dos times brasileiros aí da Conmebol ir para a CONCACAF por causa dos problemas que estava tendo aí de racismo aí nos estádios. Então, assim, não é por isso, é só porque eu prefiro os europeus que estão mais dentro da Europa, e não esses europeus aqui. Tem hora tinha hora no jogo que eu achei até que foi a Argentina que colonizou a Espanha, você viu? Os caras se sentem mais espanhol do que os próprios espanhóis. Não, tem esse negócio. E assim, o que eu achei mais legal assim dessa questão da Argentina e Espanha, porque o que que acontece? Todo mundo que estudou um pouquinho de história sabe que a Espanha, junto com Portugal, veio aqui para as Américas e colonizou as Américas. O Brasil é o único país aqui da América do Sul, América Latina, na verdade, que fala o português, o restante todo é espanhol. E aí, o que que acontece? A Argentina tem o nome de Argentina por causa do Argentium, que é prata, em latim. O que que os espanhóis... Que isso aí ninguém fala. Isso aí ninguém fala. Os espanhóis estão certos por quê? Porque os argentinos iam ganhar o ouro. Ganhará para O que que eles ficaram? Com a prata. Com a prata. eles E aí ficaram os bons. caras vão reclamar, vieram aqui e roubaram nossa prata. Mentira! Os Devolveram. espanhóis devolveram, cara. Que é diferente do Brasil com Portugal. Nós estamos de olho nos 6 aí. Então, essa que é a questão. Então, por que que a gente tem que ficar puto da vida com os argentinos? Não, com os espanhóis. Não. Por isso que eu acho os argentinos mal agradecidos. Os argentinos são muito mal agradecidos porque a Espanha devolve a prata e os caras não estão nem aí. Concordo. Então, Portugal não bora. devolveu o ouro, não, mas também não ganha mais nenhum, não. Não, mas já ganhou ouro demais a vida toda, hein? Querendo mais o que agora? Agora não tem mais onde colocar ouro, né? O problema é esse, que eles não têm mais onde colocar. Aí o que que acontece? O Egito, né, sempre foi roubado pelos ingleses, né, que chegavam lá e roubavam toda a riqueza do Egito. E agora teve roubo agora dos nossos novos, né, dos europeus argentinos, que assim, quem viu a Copa do Mundo viu que coisa feia que foi aquilo, né, cara? Os caras chegam e assim, primeiro que pega um monte de seleção muito meia boca. E aí, no meio dessas monte de seleção muito meia boca, os caras têm um monte de ajuda da arbitragem. E aí, o que que acontece? Vai lá e naufraga para os colonizadores. Quer dizer, naufraga não, a gente precisa ser justo aqui e concordar que foi a devolução da prata feita, né, dos espanhóis para os argentinos. Então, isso aí a gente precisa frisar, deixar claro que a gente... Por isso que eu sou espanhol, desde quando eu nasci, mesmo sendo nórdico, eu ainda torci para a Espanha. E o bom é que eles tentaram, né, roubar um país que roubou metade do mundo, que foi a Inglaterra, conseguiram e tentaram roubar outro país que roubou metade do mundo, que foi a Espanha, que quase conseguiram, por sinal. Assim, a gente precisa frisar esse talento argentino, né, cara, que mesmo estando, né, sendo um país europeu fora da Europa, é importante frisar que eles conseguiram roubar, né, várias seleções até chegar na final. Mas isso acaba sendo um pouco decepcionante. Se você for analisar friamente com o contexto completo, a Argentina está levando vantagem agora até no jeitinho brasileiro. Isso aí realmente é um Xandão, não ponto. compara leite brasileiro com a Argentina, não, campeão, só fala merda.
Seu peão, você tem que Compara a observar gente com a que Argentina, não, qual que é a campeão. maior fama do brasileiro? É levar vantagem em tudo, é conseguir resolver tudo no jeitinho, na malandragem. Você quer o time mais malandro que a Argentina nessa Copa? Xandão. A diferença é que o brasileiro pode, a Argentina não, campeão. A Argentina é europeu, eles têm que fazer tudo certinho. A gente tá Ó, descancarado. não, aí isso é um ponto que a gente precisa debater mais profundamente, que assim, o jeitinho brasileiro vem, né, dessa picaretagem de Portugal querer levar nosso ouro, das elites brasileiras quererem manter os povos cada vez mais pobres. Isso aí é uma questão que nos fez, né, desenvolver artifícios e artimanhas para conseguir sobreviver nesse mundo cão, né, que essas elites nos propuseram, né? Para não dizer que a gente é obrigado, a gente foi enclausurado nesse processo de pobreza aqui no Brasil. E a Argentina, não, a Argentina é um país europeu. A Argentina, né, isso aí é Que mais por um sinal- roubo. Que por sinal não cria nada, né? Porque É. até nosso jeitinho malandro eles querem pegar. Aí, ó, e isso é uma coisa que a gente precisa frisar aqui. A Argentina roubou toda a Copa do Mundo e no final Nosso tentou jeitinho roubar o malandro. jeitinho brasileiro. Isso aí não pode passar despercebido. Bom apontamento, senhor. Mais alguma consideração que vocês querem fazer aí sobre a Copa do Mundo? Será que eu vou estar vivo até o Brasil ganhar o Hexa? E provavelmente não, né? Esperamos que não. Ó, cara, ó, primeiro que eu, primeiro que eu acho que isso aí foi uma tentativa, uma ameaça ao vivo, né, aqui. Isso não pode acontecer, isso é contra as normas, né? Mas é importante que a gente entenda que talvez nem a minha tetravó, a minha tetaneta, quer dizer, ele estará vivo para ver o Brasil ser campeão. Nem no Paroímpa a seleção está ganhando. E agora a gente pode até buscar o mago das previsões, o Vampeta, que o Vampeta sempre falava da lambança que a seleção ia aprontar. E o cara não errava uma, velho. Não errava uma. Então, toda vez. E realmente, cara, você vê essa seleção jogar é de dar tristeza, cara. Meu Deus. Dá chorar, viu? Não, é muito ruim, assim. É uma seleção muito ruim, não produz nada. O grande jogador, né, da seleção era o Vinícius Júnior, que é um bom jogador, não é um cara cracaço, mas é um bom jogador. E o Endrick, se não fosse, né? Apesar que assim, o 12º grande jogador da seleção chama-se Beth, né? Que a Beth provavelmente foi a que levou o Neymar para a Copa. Porque sem as Bets, cara, como é que o Neymar, velho? Eu acho que a minha avó, com as duas pernas amarradas de cabeça para baixo, jogava mais que o Neymar, velho. Neymar nossos de vida. E o menino Ney, né, cara? O menino Ney. Menino Ney. Tá idoso, Idoso de quase 40 anos. Cara. A vantagem, cara, sabe o que é o legal de você ter a mídia te bajulando? É isso aí. Você vai ser tratado como menino até quando seus dentes começarem a cair, cara. Aí você é tratado como menino. Menino Ney. O cara tá... E se eu tô com a barba branca, cara, o cara não tá nem andando direito, cara. Qualquer seleção minimamente responsável, cara, não tinha cogitado o nome do menino Ney. Mas e aí, será que as bets pensam mesmo? Será que as mesmas bets que estão, né, destruindo, principalmente aqui no Brasil, com a coisa do vício em bet, será que as bets estão muito preocupadas com isso? Eu acho que porra nenhuma. Acho que os caras tá nem aí. Posso que o Ancelotti ganhou uns milhãozinhos lá na hora que ele apostou na bet que o Neymar ia entrar e fazer um gol de pênalti. Pode ser que tenha acontecido isso. Certeza. Mas eu acho que a questão é que o buraco é mais embaixo, cara. Eu acho que, assim, é o alinhamento do futebol brasileiro com as bets, cara. Você vê bet em tudo, cara. Você chega, liga o fogão, tem uma propaganda de bet. Cara, você vai tomar banho, antes de você ligar o chuveiro, primeiro cai uma propaganda de bet na sua cabeça para depois cair a água e funcionar o chuveiro. Tudo agora é bet, cara. Cara, então assim, é óbvio, cara, que a gente que vive num país capitalista, que tudo flui à base da grana, é óbvio, cara, que o que tá mantendo o Neymar são as bets. Não tem como perceber outra forma. Então as bets também comandam a CBF, cara. Comandam, eu tô falando da CBF porque nós estamos falando de seleção brasileira.
mas tá comandando o futebol hoje, cara. Não Ó, tem um futebol. recado direto para a CBF. Meu passe está disponível no mercado. Quer ganhar a Copa? Me chama para 2030. Aí, ó. Fica o recado aí. Melhor do que o Neymar, hein? Melhor do que o Eu Neymar. deixo um recado para os telespectadores, então, que se apostarem na Copa de 2030, que o Xandão não vai fazer nenhum gol, vocês vão ficar ricos com a Bet. Ou pode quebrar bet. Se Ou apostar, quebrar bet. se apostar que o Xandão não vai fazer gol, é possível que quebre a bet, porque eu acho que 99% das apostas vão ser. Ou se você apostar, vai fazer pelo menos um gol, pode ganhar rios de dinheiro. Mas Concordo. se você apostar, a chance de você perder se apostar que vai fazer um gol é alta, altíssima, quase 99,9%. Faça suas apostas. Mas, cara, é isso, velho. Eu acho que o futebol mundial hoje ele tá na mão das bets. Infelizmente, o que vai ser feito agora é a transformação, né, apesar que já acontece assim, mas é a questão da industrialização do esporte. Hoje você não chega mesmo, você não vê um cara bom de bola jogando mais, cara. Você vê porque o que acontece? Você está num país, cara, como o Brasil, que falta muita estrutura, que as pessoas não têm condição de estudar dignamente. A possibilidade de ascensão social e financeira é bet. Hoje é bet, todo mundo lá apostando na bet, futebol e ser um grande artista. Agora, se a gente pegar até dentro do futebol e olhar a quantidade de jogadores que ganham de verdade dinheiro, cara, é um número no universo do futebol brasileiro, é um número muito pequeno. Então, cara, virou. Só que, mesmo sendo muito pequeno, os valores que se ganha para jogar futebol é absurdo. Você pega o Hulk, que estava aí no Galo, ganhando 2 milhões de reais, cara, por mês. Qual trabalhador que está lá 5 horas da manhã dentro do busão lá, lotado, vai sonhar com 2 milhões por mês, cara? Então ninguém vai. Aí o que acontece? Vira linha de produção. Cara, eu quero colocar o meu filho. Meu filho tem que ser jogador de futebol. Porque aí sim, um cabeça de bagre ganha 100 mil, 150 mil, um cara muito ruim de um time pequeno. Então o que acontece? Todo mundo quer ser jogador de futebol por causa da ascensão econômica e social. Aí já viu, né, cara? Aí os abutres vão lá e abocanham essa molecada que tem o mínimo de potencial, porque os bons mesmos, às vezes, não tem um empresário bacana que consegue colocar eles num time. E aí o que acontece? É isso, é esse futebol bosta aí que tá aí, velho. Eu acho que a esperança pro futuro é fazer que nem o Xandão, né? Não ter nada em mente, fazer uma faculdade de administração na Estácio de Sá e daí é só Deus. Campeão, o futuro é incerto, a gente não planeja nada não, mas a gente deixa acontecer. Como diria o filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso Tá é te bonito. levando, Xandão. Vai te levando. Isso é bonito porque, assim, quando eu paro para analisar esses filósofos, assim, isso me vem muito a ideia daquele filósofo japonês, o Myakuda, que fala, fodeu, mano. Olha, igual eu escrevi um livro e fiz questão de presentear para o Pedro, mas ele já demonstrou que ele não leu o livro. O livro fala assim, 7 passos para lugar nenhum. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho te leva. Não, eu li, é por isso que eu tô aqui. Colocou Por isso que colocando eu em tô prática que estava no livro? Galera, o negócio é feio. Galera, então, vamos passar para a segunda pauta, né, do nosso podcast. Isso cara, essa notícia é uma notícia muito importante e eu gostaria muito, cara, que vocês prestassem atenção. Você que está aí também nos assistindo, também preste atenção, porque de repente estamos falando sobre você. Segundo o R7, né, namoros com IA evidenciam como a interação humana está degradada, diz especialista. Olha que legal, velho, que legal. A China proibiu esse tipo de ferramenta pelo risco de dependência emocional e vícios. Entenda. Essa matéria é uma matéria do R7, né, da Record News, que saiu dia 20/7, às 18h03 no site. A paixão pode virar a vida de cabeça para baixo. Mas e quando o amor é nutrido por alguém que não existe?
Que romântico. Dentro desse cenário, aplicativos de relacionamento que usam inteligência artificial se tornam uma tendência problema em países como a China. O governo chinês proibiu aplicativos que trabalhassem dessa forma por riscos de dependência emocional e vício, resultando na suspensão do funcionamento da ferramenta por 2 grandes empresas tecnológicas. O especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, argumentou que muitas pessoas vão só agora descobrir que seus correspondentes de flerte são, na verdade, avatares criados pela tecnologia. Igreja apontou que elas se apaixonam, né, por uma inteligência artificial. Cara, eu não consigo entender isso, mas consegue evoluir para mensagens de texto, para vídeos e fotos. Em tempos em que pessoas estão mais solitárias, onde temos uma série de desafios relacionados à saúde mental, é esse tipo de coisa que começa a despertar e a pessoa fala, poxa, eu estou sendo tratado com mais simpatia e empatia por parte dessa ferramenta do que eu encontro na minha volta. Esse tipo de coisa evidencia o quanto a interação entre os humanos está degradada, ressaltou o especialista. Primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte: é uma matéria do R7, que é uma emissora de uma igreja, da Universal. E não sei porquê, mas eles chamaram o especialista Arthur Igreja. Eu acho Não teve que- nada a ver, mas tudo bem. Eu acho que ela devia ter chamado um colega meu que é especialista nessa área sentimental, que é a nossa amiga aqui, o Pedro. Ele, Inclusive, consegui até fazer um amigo nosso, assim, que parece ser meio alien, de outro planeta, assim. O Xandão parece ser meio esquisito, troca de pele de vez em quando, a cor dos olhos. Até ele conseguiu arrumar alguém pra casar e o povo procurando IA, né? Se até ele conseguiu, mas é a pessoa mais exótica da ele face acredita da em Terra. milagres. Não, Mas cara, ele é a pessoa mais exótica da face da Terra. E ser igual ele, dá pra existir, viu? Agora, o problema é você tentar conquistar um IA e tomar um toco. Como é que você amaria isso no fora da IA? cara, é um fora, né? Um fora artificial, intelectual, sei lá, estrombólico. É complicado. Cara, mas assim, eu fico pensando, imagina só, isso é coisa de virgão, velho. Isso é coisa de virgão. Você pensa bem, o camarada chega e se apaixona pelo IA. Beleza, quando você não sabe, hoje com a tecnologia que está avançando, tranquilo, você pode ser enganado, né? Quantos golpes tem por aí? O cara manda você ganhou no caminhão do Faustão. Aí o cara vai lá, clica feliz da vida, quando vê, roubou a conta dele. Quanto que ele tinha? R$ 50 na conta. Mas roubou. Então, o que que acontece? Isso a gente pode até entender que, pô, o cara foi enganado. Mas, cara, aqui a matéria, velho, fala claramente que a galera tá entendendo o que é IA e tá se apaixonando pela IA, cara. Mas Pelo amor de isso Deus. já acontece antigo. Acho que a mulher do Xandão também se apaixonou por um IA. Ia fazer a varanda, ia colocar a janela, ia fazer isso. Acho que ela já é antigo. Acho que ela apaixonou por um IA também. Sem palavras pra responder. Cara, essa IA, Acho essa concordar, né? realmente é um problema sério, porque quando ia fazer e não fez, aí já é um Então, problema. agora está explicando. Então, o que o ser humano, nesse caso, ele está necessitando são de promessas. Esse ia dá uma esperança, e o ser humano vive de quê? De esperança. Então, você não pode acabar com a esperança da pessoa, você tem que estar sempre dando esperança para ela. Cara, é um negócio complicado. Muito bom, Xandão. Ajudou de novo falando bem. Cara, Desse jeito a gente vai longe. Cara, mas a construção do mundo é a partir disso, de pensamentos que mesmo assim, que não serve para nada, né? Na verdade. Não, E pelo contrário, a falta do que fazer, a falta do que pensar, traz grandes evoluções. Você acha que o cara que dominou o fogo, você acha que o cara estava pensando lá quando ele estava chegando um pauzinho no outro? que O bobeira. cara tava até que se fudendo. Acho que o cara Eu acho, tá fazendo uma coisa aleatória, aí aconteceu o fogo. eu acho que ele Ele tava pegou assim, e pô, falou: "Pô, Imagina, em qual situação você imagina o cara esfregando um pauzinho no outro? é quando o cara não tem nada para fazer na vida, velho. Mas vamos pensar aqui, ó. Você tá nas cavernas,
Não tem nada para fazer, não tem um boteco aberto lá das cavernas. Tudo fechado. O que você vai fazer? Ah, vou ficar ali esfregando pau no outro. Nós tem O que aconteceu? um tigre dentro Pareceu- de sabre pra você lutar, tem um mamute pra você caçar. Ah, cara, mas aí é muito serviço, né, velho? É muito serviço. Pô, aí, ó, não tem um meio termo. Porque se você tivesse, por exemplo, essa coisa do meio termo, de, pô, não, tem um botequinho, pô, os caras, um chazinho lá e tal. Pô, beleza, mas não. Aí o que acontece? Você tem qual que é o adversário? Ah, vamos matar o mamute? Ah, ó, não tem nada pra fazer. Não, tô aqui, tranquilo. O que eu vou fazer? Ah, eu vou atrás de uma onça pintada. Ô, velho, fica difícil, cara, controlar. Aí aparece, né, o camarada, fala, tô aqui de bobeira, tem um pau ali, Vou tem inventar outro alguma pau coisa. aqui, vou aqui. Ah, Ah, não, talvez, essa seja a sua grande sorte, campeão. E eu já pensei Ela já não faz diferente. nada, talvez você Eu já- consiga inventar alguma Eu já coisa fui um pra pouco além humanidade agora. no Eu fiquei futuro. imaginando se esse cara que inventou o fogo ele não tem uma certa ancestralidade no pelo aqui. Eu seria capaz mesmo de inventar o fogo. o cara, tem O que será que passa na cabeça do cara pro cara tá numa caverna escura e brincando com 2 pauzinhos? Uai, às vezes o cara não tinha nada pra fazer. Eu acho que O cara só- a coisa é essa. Mas é engraçado, vocês estão falando sobre isso, aí isso me veio também a questão. Imagina, o homem das cavernas estão lá, tranquilão, e aí, o que ele olha? Cara, eu não tenho nenhuma mulher das cavernas para mim. Eu vou fazer uma mulher das cavernas. Vai lá e corta um pedaço de pau, né, e faz uma mulher das cavernas. Isso me lembra quem? O Wilson, Do não. É, do Náufrago. sim. Quer dizer, eu tô aqui, Nada pra fazer. nada para fazer, tô bolado. E aí ele pegou a bola e ficou bolado com a bola. E aí criou o Wilson. Tá vendo que tem uma conexão estrombólica, né? Acho que é o mesmo caso da IA, o cara pega assim e fala assim, será que eu vou sair pra conhecer uma mulher nova hoje? Não vou não, tô cansado. Aí começa a conversar com a IA, aí a IA ilude ele. Agora o cara conseguiu ser iludido por uma IA, né? Aí fica difícil. Aí É. fica difícil. Velho, a questão da ilusão também, aí você já tá jogando, levando a coisa para aquela caverna do Platão. Você imagina só que ele tá olhando para lá, tá lá virado de costas para a parede, de frente para a parede, aí o que aparece na frente dele são sombras. Viu que bonito isso? E essas sombras são as inteligências artificiais, cara. Então você não pode desdenhar do afeto dele pelas sombras. Xandão, não se apaixone por uma sombra, viu? Essa sombra pode ser nebulosa no seu coração, mas ela pode ser real nesse mundo que a gente não sabe mais o que é real. Mas, segundo as teorias da conspiração, aquele filme lá de 1999, Matrix, ele é real. De repente a gente tá vivendo numa Matrix. É claro, né? Você tá numa Matrix. Daqui a pouco você começa a pular os prédios, saltar, né? Claro, Xandão, faz total Mas sentido. você nunca pensou nisso, Total nessa sentido. possibilidade? Claro, claro. Seria muito mais fácil. Mas tem um experimento na China que eles estão usando óculos de inteligência artificial 3D para poder simularem sexo com óculos artificial. Robô. Você tá certo, talvez a gente tá vivendo uma Matrix. Aí daqui a pouco começa a pular prédio. Imagina você tá Fugir. com tudo conectado aí na sua nuvem. Pode ser. Tá certíssimo. Cara, Acho que a gente tá vivendo é mais um tercinho, sabe? Tem alguém controlando a gente, um alienígena controlando a gente. eu sou mais um Minecraft, assim. Pode ser. The Também. Sims é mais... Minecraft é mais legal. Pode ser, mas eu acho que a pessoa que controla o seu personagem, assim, ela é uma pessoa muito desequilibrada, não sei o que Desleixada, né, fazer, Desleixado. personagem, isso é muito ruimzinho, viu? Acho que é nível 1, é café com leite ainda. Ainda vai ter muita reviravolta. nesse Cara, tá no jogo. level 1, né? Mas, Level 1. cara, eu assim... Mas mesmo nessas questões eu acho mais profunda, mais, sei lá, mais platônica da discussão sobre os virgões que estão apaixonando por inteligência artificial. Cara, eu ainda fico meio de cara, assim, quando eu ouço falar isso.
Porque a nossa geração é uma geração de jogar bola na rua, né? De chegar, enfiar o dedão na pedra e começar a chorar e rolar no chão e depois meter o metiolate e sair correndo de novo. Hoje os meninos fazem batalha de six seven. É, cara, hoje tá o campeonato de formação de aura. Eu Farmar ainda aura, sei lá. não consegui levar minha áurea, não. Minha áurea tá bem baixa. Cara, como é que. Tem que concordar. E tinha que ir lá farmar um pouquinho pra ver se É, cara. sabe, né? Eu ainda tô no olhar, como é que é? Olhar do quê? Do anjo caído? Eu não sei, essa música. Olhar- é, Eu acho que eu tô nessa fase do olhar do anjo caído. Velho, mas assim, aí você vê, cara, farmação de aura. Os caras me colocam até um campeonato de farmar aura. Cara, como é que pode? Aí como é que você quer que uma galera dessa não vai ficar apaixonado por um bonequinho quadrado do Minecraft? Imagina como é que Claro vai que vai. ser os bullying daqui uns 40 anos. Ah, seu pai farmava aura. Ah, e sua mãe que era apaixonada por uma IA. Vai ser interessante. Eu acho que vai ficar nesse campo aí, velho. Ah, mas seu pai não sabia farmar aura, meu pai sabia. Cara, o bullying vai ser nesse nível, cara. Eu acho que isso é importante a gente discutir, debater, porque a gente precisa preparar os Meu nossos. pai farmava aura, mas enquanto O- sua mãe era apaixonada por IA. Meu pai era Desse sincero. jeito. E se no final das contas você descobrir que você é filho de um IA? Não, cara, agora foi profundo. A sua menina, a filha da IA, ia fazer isso, ia fazer aquilo, ela... Ai, tia, Ela não bem tem cedo. culpa, ela não tem culpa. Ela, infelizmente, ela, Não teve como né? esconder, né? Ela não teve. A gente não Às escolhe. vezes, se a IA começasse a se reproduzir, seria até bom, né? Porque aí, às vezes a gente teria opção, por exemplo. Não teria ser como opção. É o Smith, né? Teria uma opção melhor de pai, né? É Opção, assim, aquele mais camarada lá preguiçosa. do Matrix, né? Que vai reproduzindo. Eu acho que é uma possibilidade. Então, assim, eu acho que é importante, sim, a gente debater, porque os nossos podem sofrer esse tipo de bullying, cara. E ninguém tá falando sobre isso. Do bullying que vai ocorrer daqui a 50 anos, com o quê? Ah, seu pai, minha mãe é apaixonada por IA. Seu pai e seu pai que faziam isso que serve errado. Ô, cara, vai ser Já pesado. aprende, Xandão, já aprende a fazer Vamos isso. começar. Sua filha não Começar. sabe Tô meio muito. desinformado nessa área. Cara, mas isso é tudo uma questão da gente estudar, entender, Aí. fazer essa releitura, porque isso. Daqui uns dias a Unicesumar lança um curso de treinamento de Six Sense. Isso. Eu acho que eu vou fazer esse curso porque Administrador de farmação de aura. Isso. eu sou dos anos 80, né? Anos 80 já era mais porreto, né? Era Não, sangue no olho. Era uma Mas época. você parece ser meio Nutelinha, não parece? Sou da época do Nintendo, Parece um Atari. ainda. Parece ser aqueles meninos criados por volta, não sai de casa. Acho que até hoje, né? Não sai de casa, no chão, abandonado. O Xandão é o Eu tipo sou do cara que eu casado, penso assim, ó, campeão. ele sai de casa com a cordinha amarrada no carretel. Na verdade, eu acho que Puxa, eu acho que a Xandão! mulher dele que insiste pra ele sair de casa. Ela fala, não, Xandão, não aguento ver você aqui mais, não. Dá uma saída, vai jogar uma bola, Vai ali em Montes vai Claros, pescar. vai ali em Mantena pra nós, vai perto Vale de pouquinho, Salvador. Mas, cara, é isso, né, mano? E aí, cara, o que vocês têm mais a acrescentar para os virgões? Ah, não, essa aqui é boa, Então, galera, é essa. Cuidado, você aí que tá farmando na hora, porque de repente você vai ser vítima de bullying, ou seus netos vão ser vítima de bullying por causa da sua farmação de aula. Ou pior, vão parecer com o Xandão. Pode Então- ser, porque, né, se a gente tá dentro de uma Matrix, vai que a gente começa a se reproduzir aqui, né? Vai que você Vamos não se parecer escolhe com o cara dos a anos pílula 80 certa, azul que ou acha vermelha. que tá vivendo Matrix. Não, e você imagina só, você vai reproduzir com um boné, né, um bonezinho azul, com aquela canivete da porta-canivete, com o celular Motorola de 4 toneladas, aquilo que quando tremia, quando tocava, cara, você saía tremendo aqui e ia parar lá fora. Tinha uma caixinha de som embutida nele. Isso. Aquele que só tinha um que abria, né? Aquele que se abria, tem o StarTAC. Então, velho, é isso. De repente, né? A gente pode reproduzir dessa forma. O SAP. Galera, então assim, a gente vai passar para uma próxima notícia que é muito legal. Essa aqui também eu achei, cara, porreta, velho, porreta. Olha só, segundo a Itatiaia Notícias, isso é Itatiaia Notícias, após harmonização facial de Vini Júnior, Virgínia é submetida a procedimento inédito.
Cara, isso é muito bom, cara. Influenciadora foi submetida a procedimento de Kim Kardashian e Priyanka Chopra são adeptas. Primeiro, quem é Priyanka Chopra? Tanto famoso, tanto influência hoje que eu nem sei mais quem que é quem. Cara, assim, eu achei muito Antigamente, legal. na Cara. época só tinha 2 famosos, que era a Xuxa e a Eliana. Aí foi aparecendo uns outros aí, agora tanto não é famoso agora. Só você gravar um vídeo na internet, você é famoso. Né, eu só fiz uma bola do podcast, Não, você quem fica sabe famoso. que se a gente, Virou esse nosso podcast aqui, né, que o público vai ajudar a gente a levantar eles, consegue fazer uma harmonização facial também, melhorar, né? vai ter que O ser um pouco Vinícius mais Júnior pesado. melhorou, Né? às vezes você também consegue. Não, aí vai ter que ser um pouco mais pesado. Assim, eu acho que um plano de saúde vai ter que ser top, Há porque controvérsias, né? senão a gente tá fudido, velho. eu- A gente tá fudido. me encaixo naquele hall de galãs da Globo. Não, claro, o Xandão, né? o Xandão, eu acho que o A último, verdade, você Aquele não hall dos galãs da precisa Globo que ser já morreu, bom. né? o Você Xandão precisa de fez, alguém pra falar que você é bom. o Xandão fez Pantanal, né? A onça Jurema, eu acho que foi Aí, Xandão. Deixa eu ver, Jumara, não? Sei lá, Jurema, Julesca, Jumara, Geralda, Germana. É uma coisa assim. Ele fez. Sim. Aí, ó, calou Mas sua boca. Você sabe o que mais me surpreende? É que minha mulher me mostrou isso hoje de manhã. A foto do Vinícius Júnior com a harmonização facial. Eu falei com ela assim, não, isso aí é. Ela falou assim, não é, ele fez. Eu falei, não é, não. Aí 2 semanas atrás ele tava jogando a Copa com aquele rosto feio dele. Aí ela falou assim, não, ele fez sim, tem como fazer com 2 semanas. Eu falo que você só é feio quem é pobre, Xandão. Não existe rico feio, não. Então, na verdade, você é muito feio. Porque eu sou pobre, né? Cara, eu acho que Pobre, eu acho que assim, o Pedro tocou num ponto muito importante que é realmente a falta de grana e ser feio, né? Olha, uma coisa que eu, como coach do Porque o Pedro, eu Vinícius sempre Júnior não falo. tinha milagre, não. E Eu aconteceu. sempre falo com ele para ele nunca desistir. Só porque ele é feio, pobre e mora longe, isso não quer dizer que é o fim, não. Não, mas não. Pode isso ter é- coisa isso- pior isso pra é vir ainda. importante. Xandão, a última pessoa que você foi coach não está mais aqui entre nós. Então, é melhor eu continuar seguindo meu caminho. Cara, mas assim, eu fico impressionado de ver, assim, primeiro que assim, eu vou até ler de novo, é Priyanka Chopra. Eu nunca ouvi falar nessa mulher na minha vida. Deve ser Nossa, russo. dando uma Deve ser ideia. russo. Né, sei lá, eu acho que ali do Cazaquistão, sei lá, do Paulo VI, não sei, deve ser Pode um lugar ser, longe, né? assim. Cabana. Lugar longe. Deve ser um lugar longe, cara. Então, assim, primeiro que eu nunca ouvi falar nessa mulher na minha vida. Segundo que, assim, eu fico pensando o seguinte, a seleção brasileira faz aquela bosta de campanha durante a Copa. E o que vira notícia? Vinícius A Júnior. harmonização facial do Vinícius Júnior, velho. Não falaram nada. Não falaram do Bruno Guimarães, né? Eu acho que a gente precisava discutir Bruno Guimarães. Por quê? Porque bater pênalti é uma arte. Bater pênalti tinha que ser ensinado na faculdade. Tinha que ter uma faculdade especializada em bateção de pênalti. Porque se não fizer isso, nós vamos ter isso aí que vocês viram. O quê? Bater pênalti era uma coisa que o menino Ney. Eu nem devia falar, não, porque eu Chutou. sei que vocês vão estar duvidando, porque é natural vocês sempre duvidarem daquilo que eu falo. Mas eu nunca errei um pênalti na minha vida. Xandão, a gente acredita, só erra quem bate. Exatamente. Acredito. Então tem isso, eu acho que é importante que a gente deixe isso muito claro, que ele foi invicto, né, em bateções de pênaltis, como eu fui goleiro também. Eu fui um goleiro que o time do Ipiranga, em Moema, teve um goleiro que nunca sofreu gol. Por quê? Porque eu fiquei lá 20 minutos. Mas teve uma bola na trave. Mas sofreu gol... É que nunca nem teve. o Xandão nunca errou um pênalti, porque nunca bateu um pênalti, né? Então, assim, palmas pra você. Talvez você substitua o Bruno Guimarães Então, na próxima Copa. se o Bruno Guimarães não tivesse batido o pênalti, talvez a gente teria passado da Noruega. Ou talvez, não. Tudo depende da forma que eu olhar. Às vezes se o Vinícius, às vezes, se o Bruno Guimarães tivesse deixado o pênalti pro Vinícius Júnior e o Vinícius Júnior tivesse feito o gol, a gente estaria disputando a final. Então o Vinícius Júnior não teria feito a harmonização facial e teria terminado com a Virgínia, entendeu? Cara. Tudo, Pô, aí, ó. tudo faz parte da matriz. Tem uma coisa que não foi discutida, foi isso aí mesmo.
será que esse pênalti ele não foi convertido porque já havia um acordo entre Bruno Guimarães e Vinícius Júnior? Porque o Vinícius Júnior já havia marcado a data da harmonização, ia coincidir exatamente no momento de um jogo da Copa, e ele ia perder essa consulta porque ela foi marcada, né, com o plano de saúde do Vinícius Júnior, que era um plano da Unimed ruim, que aí não podia desmarcar essa consulta. Senão ele pagava. Senão ele pagava. Só conseguiria remarcar para daqui 4 anos de novo. Só para a próxima Copa. Aí o Bruno Guimarães foi lá e perdeu o pênalti de propósito. Para ajudar um amigo. E eu acho que realmente, olhando por esse ângulo, as coisas mudam totalmente. Cara, porque até. O que é ganhar uma Copa perto de uma harmonização facial? Não, você tá doido. Ou você pergunta para um feio o que é melhorar um pouco a sua imagem, a sua autoestima. Não, pergunta para um amigo nosso. Ou seja, o olho pergunta verde, diretamente tá para o Pedro que se você faria a harmonização facial? O Xandão, depende. Quer dizer, a pergunta mais importante, será que essa harmonização facial traria resultado? Será que a harmonização facial te aceitaria? Isso que é a questão também. Tem que ter o aceite da harmonização facial, né? Não é qualquer um. Por exemplo, o Vinícius Júnior não deixou de ser um cara feio. Ele, na verdade, ele entrou no patamar dos feios. Ele era um patamar abaixo dos feios. Um negócio mais exótico, entendeu? Uma coisa mais estranha. Aí agora ele entrou no nosso patamar, que é o patamar dos feios. Agora, outra pergunta também que ninguém faz, mas agora eu vou fazer, é: o que vale mais? A beleza ou o que a pessoa tem por dentro? Depende do que ela vai ter por dentro. Por exemplo, se você enfiar por dentro do meu bolso, você vai tirar o quê? Um anel de latinha e uma conta da padaria. Só. Não, por dentro não tem nada. Se uma mulher chegar em você na rua, campeão, ela não vai querer ver o que você tem por dentro, não. Ela vai olhar primeiro pra sua cara, vai ver essa cara feia, vai falar, não quero. Então você vale que você é por fora, é sua casa. Primeiro que quem olha muito por dentro chama proctologista. Exatamente. Esse olha por dentro. Talvez ele te ache bonito, encantador por dentro, entendeu? Mas uma pessoa normal que passar na rua e ver essa lata amassada aí, essa cara meio estranha aí, vai olhar pra você e vai falar assim. Só se a pessoa for aquela pessoa assim que gosta de algo mais exótico, algum ser de outra espécie, entendeu? Talvez. Eu, assim, realmente eu fico um pouco, assim, consternado com essa questão mesmo da Copa, do Brasil ter perdido a Copa com o erro de pênalti do Bruno, mas eu entendo essa questão de ter ajudado o amigo na harmonização facial. Então, o pênalti perdido foi válido. Eu acho que tudo é questão do ângulo que a gente olha as coisas. Então, é importante que a gente entenda e valorize, né, o que o Bruno Guimarães fez. O Brasil já tem 5 Copas e apenas uma Vinícius Júnior. Isso. E com uma harmonização facial. Isso é importante que você aí também veja isso. Que Copa a gente pode conseguir outra. E o Vinícius Júnior, será que ele toparia outra harmonização facial? Ou a Unimed, depois que chegasse lá para eles a foto do Vinícius Júnior, que eles vissem realmente como que o cara era, se ela abriria outra harmonização facial para ele. Tem isso. Será que ele conseguiria marcar uma nova consulta? E isso é um ponto importante que a gente não discutiu isso anteriormente. Isso pode ter um peso positivo na questão da perda do pênalti. Tem outra questão também importante nisso. Será que o médico que fez o procedimento, ele pensou direitinho? Será que se tivesse um tempo para pensar, ele aceitaria esse desafio? É uma questão que deve ser levantada, né? O médico, eu acho que provavelmente o médico não era brasileiro, porque depois que o Vinícius Júnior fez lá a Copa, se o médico fosse brasileiro, ele ia sair pior, porque ele já estava, né? Assim, não sei se é possível, né? Porque já não era uma coisa assim, se fala, nossa, que cara bonito. Eu não sei se tinha como piorar mais, né? Tem que ter essa questão realmente, né, de uma coisa mais positiva em relação ao Bruno Guimarães, essa possibilidade de repente o Vinícius Júnior não ter tido uma nova oportunidade,
de remarcação dessa consulta para harmonização facial. Mas eu queria levantar aqui também, gente, um ponto que é muito importante, que eu até marquei. Aqui. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao cantor, compositor, João Bosco. Eu acho que ele foi notícia aí essa semana, que ele é um cara muito, sei lá, rola até uma emoção de falar. Ele, dando uma entrevista aí para a Folha de São Paulo, ele fala, né, que ele tem uma música que ele fala que na letra da música que a mulher dele, quando um time faz um gol, né, a letra da música falando que quando o time faz o gol e a mulher comemora, ele arranca a cinta e espanca a mulher. Ele é um poeta, cara, assim. Eu fico emocionado de ver que ele, com a letra dessa música, ele fala que a esquerda é muito mimizenta, que criticar uma música que fala que vai espancar uma mulher é muito mimimi, e que por isso ele não vai parar de cantar a música. Então eu queria fazer essa menção honrosa ao grande cantor e compositor que eu nunca ouvi, de verdade. Mesmo assim, ele é muito grande, ele é um cara foda demais. Eu fiquei emocionado, principalmente com a merda que ele falou. Mas é importante que a gente... Eu tenho uma amiga assim também, que tá até do meu lado aqui, só fala merda, emociona muito de vez em quando. Nossa, agora meu eu fiquei coração fica até- emocionado com essa fala. Mas então agora eu já entendi tudo. Por isso que quando eu falo com você que a gente tá vivendo uma Matrix, vocês falam que é conspiração. Não, conspiração não. O Brasil, Eu falo e você só fala a merda. seleção Conspiração é brasileira, na diferente. verdade, então, ela quis fazer um protesto, não marcando gol na Copa, para nenhuma mulher ser espancada. Exato, pode ser. Então, também. foi um protesto silencioso. Exatamente. Porque a FIFA proíbe com- qualquer manifestação política no quadro dela. Então, foi uma manifestação oculta. Exatamente, com 40 segundos que a gente deu de novo, você conseguiu falar merda. Eu concordo cara, plenamente. eu vou até tomar um aqui, peraí. Mas a questão é, cara, o que me chamou a atenção no comentário do nosso amigo João Bosco é que ele vive num país em que grande número de mulheres são espancadas e assassinadas direto. A violência doméstica é gigante, e ele fala que é mimimi, uma música que fala que vai arrancar uma correia e bater numa mulher. Exatamente, né? Ele Então, é- teve até um caso recente aí por agora, que uma mulher foi espancada, né? Uma coronel da PM, capitã da PM, foi espancada e morta, né? Se uma coronel da PM acontecesse com ela, imagina com o resto. Mas você já reparou que uma coisa só é errada quando ela não tá certa? E parece que as pessoas têm dificuldade de entender isso. Xandão, 2026, Xandão. Muito boa essa frase. Ninguém entendeu nada, mas Não, foi impactante. boa, assim. Realmente é um caso de uma, sabe, cara poliglota, assim. Demais. Mas é isso, eu acho que o Xandão tem essa certa razão. Então, assim, eu queria, né, eu abri essa menção honrosa para o João Bosco, que eu achei que foi fantástico essa fala dele, que bater em mulher não tem nada demais, é só uma música. Então, ele é foda, esse cara é foda. Só que não, né? Bom, galera, é o seguinte, primeiro eu quero aqui, gente, pedir para vocês dar um like, curtam, compartilhem. Se você acha que é legal, manda para o seu amigo, para o seu inimigo, manda para o seu chefe, manda para aquele seu chefe que você tá doido para dar uma voadora nele. Aquele cara, ele sim, ele vai compartilhar esse conteúdo. Dá o recado. Fica a dica. Isso é importante. Fica a dica aí, galera. Aqueles chefezinhos seus, manda para eles. Igual eu tinha falado que eu sou o coach, pessoal, daqui a pouco vai ser lançado em alguma livraria qualquer que ainda não está definida, os meus livros. Não deixe de estar comprando, tá? Como é que é a 7? Os 7 passos Divulga. que não vai te levar em dar lugar certo. nenhum. Vai mudar a sua vida. E comprem, viu, gente? Vocês vão ter muito sucesso. Só que não. Isso aí tá Se nem ele parecendo. teve sucesso, imagina quem leu o livro. Eu descobri a forma de fazer as coisas dar certo.
É só fazer o contrário de tudo aquilo que a gente já tentou até agora. O segredo tá aí. Eu não vou te Consegue dar mais falar o que é errado ainda. certo, mas eu vou te falar o que é o errado que você está fazendo. Isso é importante. Eu acho que uma pessoa que segue a gente, ela tem uma grande chance, né, de dar certo. Porque é só fazer tudo ao contrário. Exatamente. Porque se a gente está aqui, é porque a gente deu errado em tudo. E aí, se você não segue, né? Você que está aí, você não segue e faz ao contrário do que a gente está fazendo, vai dar certo. Isso aí Até vai quando dar a gente, até quando a gente tenta fazer o certo, dá errado. A gente consegue fazer o possível se tornar impossível. Não, e quando tá certo, a gente olha bem, tá errado de novo. Então, assim, até tem essa conjectura, né? De sempre estar errado, mesmo que você perceba que está certo. Galera, mas é isso aí. Primeiro, vamos aqui para na nossa última notícia do dia. Essa aqui é a boa, cara. Essa é a boa. Essa, na verdade, é a mais medonha de todas. Saiu no estado de Minas, né? Brumadinho. Justiça suspende multa de 88 milhões imposta à Vale. Isso aí saiu no jornal Estado de Minas, dia 20/7, às 16h44. A Justiça de Minas Gerais concedeu uma liminar à mineradora Vale e suspendeu a multa de quase 88 milhões, cara, aplicada pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, a CGE-MG, em março deste ano. A decisão é do desembargador Alberto Diniz Júnior, da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Cara, legal. Cara, velho, Bom que se você for ali na Vale ali, jogar uma pedra no vidro deles, quebrar, você vai até preso, né? Agora eles soterraram na cidade. Tranquilo. velho, assim, eu fico pensando, não é no Brasil, né, cara? Eu acho que no mundo capitalista como um todo, você tem dinheiro, cara, nada acontece com você, velho. Isso aí me lembra aquele caso daquele camarada lá que ele atropelou do Porsche, né? Que ele atropelou um camarada. Não, ele bateu no cara, ele mata o motorista de Uber, a polícia chega, ele aciona a mãe chega lá, os policiais liberam o cara para ir embora, para fazer ir para o hospital. Velho, é no Brasil. Olha, é umas coisas que a gente fica sem entender. Eu queria descobrir qual o caminho que esse pessoal tem, mas aí já vem aquela sugestão: dinheiro, dinheiro move tudo. Mas fica uma indignação minha aí, ó. Eu fui multado por estar sem cinto saindo da garagem da minha casa. É algo incrível. Eu acho que eu nunca vi ninguém ser multado dessa forma, por estar sem cinto saindo da garagem. E não tive a opção de ter essa multa Mas anulada. você tem que olhar assim, por um lado positivo. Os policiais estavam preocupados com segurança. Você podia sair da garagem, bater em outro carro, Mas aí eu- voar do vidro, morrer. Mas o problema é esse, o portão da minha casa, ele não é eletrônico, então eu precisava descer do carro para fechar o portão. Como é que eu ia descer de cinto? Talvez, ó, tudo tem um ponto positivo. Talvez o policial pegou e falou: a gente vai multar ele aqui, ele vai colocar o portão eletrônico na casa dele, o que vai livrar ele de algum assalto, algum acidente. Entendeu? Você tem que pensar por esse lado, Xandão. Parece Isso é negativista. importante. Não eu acho que o Xandão está olhando para um lado muito negativo das coisas. Mas, assim, é interessante que você tenha uma empresa que ela chega, né? Aqui mostra, né? Na notícia mostra que teve aqui o relatório da Auditoria Técnica e Declaração de Condições de Estabilidade da Barragem 1 do Complexo do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Isso aqui foi falsificado. Quer dizer, um documento falsificado para que a barragem continuasse. E aí, o que acontece? O fato é que a Foda-se. justiça esperou. Deixa arregaçar O tudo. fato é que a justiça esperou sair da mídia, cair no esquecimento e fez o que a justiça faz de melhor, né? Não é. Dá privilégios a quem tem dinheiro. Cara, e isso que é o foda, né, velho? Assim, você tem uma justiça que ela privilegia só quem tem dinheiro, é privilégio de classe. Você vê que o camarada tem condição de burlar a lei. E muitas vezes, e olha só, eu tô falando de burlar a lei, cara. Esses caras, eles elegem deputados.
Esses caras elegem o poder executivo. Esses caras têm condição de mudar a própria lei. Tanto que agora alguns grupos progressistas estavam na luta aí para tentar impedir que haja mineração na Serra do Curral. Qualquer país com o mínimo de decência, né? Depois que aconteceu, a Vale já não estaria mais naquele país, mas o Brasil é uma terra sem lei, então de nada Infelizmente, adianta. velho. E assim, você vê que a depredação do meio ambiente corre solta e os caras não estão nem aí, velho. Deixa o bicho pegar mesmo e que se lasque, não quer saber se vai prejudicar. Cara, isso é tão complicado, velho, que você pega. Eu fico doido. Você pega a Vale fez essa cagada monstruosa em Brumadinho. Beleza. Foi penalizada, não pagou, enrolou todo mundo, destruiu o meio ambiente. Fez uma caralhada de coisa errada, velho. E até hoje tá nesse imbróglio e não se resolve. Vocês viram, não sei se vocês viram, lá no Rio Tapajós, a Cargill principalmente, é uma empresa que ela queria privatizar o Rio Tapajós, velho. O que os caras queriam? Que o rio ficasse por conta deles, que eles trabalhassem o rio para ganhar dinheiro. Cara, privatização de um rio, E velho. aqui em Minas tá contando a privatização, daqui a pouco vou privatizar as árvores, tem uma árvore lá perto de casa, lá, eu tô até com medo dos caras privatizar a árvore e eu ter que pagar para colher a mora lá. Tô com medo. Cara, mas vai ser, do jeito que a coisa tá indo, vai ser assim mesmo. Aí o que você vê? Você vê que lá só se resolveu quando houve uma mobilização indígena que ocuparam a Cargill e aí retrocederam. Cara, mas é bizarro, isso é absurdo. Quer dizer, você tem dinheiro, todas as portas do Estado, da nação estão abertas para você. Se você for pobre, você que se lasque, velho. Você, o Estado tá pouco se lixando para você. E aí, cara, que vem essa questão. A Vale não deveria ser reestatizada? Essa que é uma questão que precisava ser discutida, né? Mas a questão maior disso é quem vai ganhar com isso? Não é do interesse coletivo, é sempre o interesse individual que prevalece. É sempre o direito de quem tem dinheiro, né? É do Então, governo, nunca é do povo. Velho, o grande Exatamente. problema que eu vejo é esse aí. Tem uma coisa que eu acho que é importante, até dentro da nossa zoeira e tudo, as pessoas entenderem que tem coisa que precisa ser analisada no ponto. Se eu sou um candidato, cara, eu sou um candidato a qualquer coisa, a um deputado, a um vereador, a um prefeito, analisem quem banca essa campanha. Porque é impossível eu ser candidato num país como o Brasil sem dinheiro. Sem dinheiro, sem um fundo eleitoral, sem uma vaquinha virtual que impulsione grana, eu não consigo ser eleito nem na minha rua. Se eu tenho grana, de onde vem essa grana? O eleitor precisa saber de onde vem essa grana. Se é uma empresa que está bancando, velho, cara, quem paga a banda escolhe a música, velho. Isso é a coisa mais antiga do planeta. Se eu estou pagando para fulano ser candidato, é óbvio que eu quero alguma coisa em troca. E essa galera muitas vezes come mosca nisso. E tem aquela alienação, né, marota. E não dou nada para daqui 5, 4 anos, a Vale tá de volta lá em Brumadinho, minerando lá de novo. não, na verdade ela tá, né? Ela não Sempre. parou no momento nenhum, não. Ela continua lá, né? Então isso é um problema seríssimo. Mas ela continua na marra. Essa que é a grande questão. Ela não está lá na marra. Não. Ela está lá porque ela mexe os seus pauzinhos e o Estado acaba mantendo a atuação da Vale lá. Provavelmente essa multa aí que eles tinham que pagar, né, para mim não deveria nem ser para o Estado, deveria ser para indenizar as famílias, né, que sofreram com as percas lá. Provavelmente essa multa aí tá no bolso de quem tá lá bancando a estadia deles lá, né? Tá no governo de Minas, tá no governo
né, federal, tá rolando, tá na mão de alguém esse dinheiro aí. Não, o mais interessante disso tudo é que você vê inúmeras pessoas por vários motivos defendendo privatização de serviços. Mas você já viu alguém interessado em comprar a concessão de algum serviço que não dá lucro, simplesmente para estar melhorando ele? Não, Foi que claro. nem, foi que nem, foi que nem os Menin fez com o Galo, comprou o time do Galo, acabou com o time do Galo. Não, Qual lucro que... você resumiu tudo. É a mesma coisa que aconteceu com o time do Galo. Você cria a dívida para o time deve para você, automaticamente você vai lá e recebe a dívida, aí você fica com o clube, fica com a dívida, fica com tudo, você devendo para você mesmo. Exatamente, é o que acontece. O que aconteceu, provavelmente vai acontecer com a Copasa, é o que acontece com o metrô de BH. Cara, olha Tudo só. que é... Vocês estão falando de privatização, é uma coisa interessante que tinha que ser percebido de verdade. Você pega, por exemplo, a BR-262, ela vai ser privatizada. Vai ser dada a concessão dela para uma empresa. A empresa, ela tem, então, dentro dessa perspectiva, ela tem que arcar com toda a infraestrutura de construção da estrada. Pô, eu aluguei o bagulho lá, não vou ganhar dinheiro com bagulho. Aí você aluga, só que o Estado ele tem que fazer melhorias na parada para você pegar. Cara, e até eu que sou mais bobo, cara. Isso acontece com vias públicas, isso acontece com escolas públicas, que tem uma galera querendo privatizar escola pública, militarização de escola pública. Só que primeiro o que a gente faz? A gente destrói algo que é muito rentável ou que tem uma captação popular muito grande, a gente destrói e depois joga na mão dos amigos. Cara, isso acontece, velho. Tem a treta aí do Aprender Já, né? Que um conjunto de livros que veio do estado de Minas Gerais para distribuição nas escolas e que aí a Beatriz Cerqueira, deputada, vai e faz todo um trabalho de desvendar as maracutaias que estavam, as coisas sombrias que estavam no meio desse negócio. Aí o Rocieli, que era o secretário de Educação do Estado, é demitido após sair esse negócio todo. Cara, tem coisa, tem um caroço nesse angu, velho. E toda privatização, toda essa estrutura que mantém o Estado, tem uma parada O aí, problema é velho. que a maracutaia é tanta, esse povo tem tanta maldade nas coisas, que a Copasa, quando estava no processo de privatização aí, estava aquela briga para não privatizar e não sei o que, aí o Estado foi, né, o governo foi, interferiu lá na Copasa e começou a reduzir a qualidade da água, começou a cortar água em vários lugares. Aí no final, quando conseguiram privatizar, falaram com o povo que ia melhorar, né? E a gente tá vendo tanto que tá melhorando aí, continua a mesma coisa, e daí para pior. Moxe, pega aí, né, lá em São Paulo, que privatizaram aquela empresa de energia lá, que eu esqueci o nome. Qual que é? Mas esses- Esqueci o nome dela, que privatizaram ela. A gente vê como é que foi na, o ano passado aí, quando teve aquelas chuvas fortes lá que arrebentou vários fios, estouraram vários disjuntores, essas coisas. Então a gente vê que a privatização não resolve nada, Mano, piora. você citou, o Amapá teve um problema de energia muito grave há um tempo atrás. Tanto que a concessão foi retirada da empresa, da prestadora de serviço. Então, assim, a privatização é feita para isso, cara, só para dar lucro para quem compra uma coisa, um setor estratégico importante do Estado. Galera, falta apenas 10 minutinhos, vamos encerrando então o nosso podcast. Considerações finais, senhor Pedro? Olha, o que eu tenho de consideração é para que ninguém leve a sério as dicas do Xandão, tá? Porque assim, eu sou prova viva disso. Nenhuma dica que ele deu até hoje deu certo na minha vida, né? E agradecer, né, por estar aqui, né, com o Ney, com o Xandão e aqui quem está nos assistindo. Eu já discordo um pouquinho do Pedro com relação às dicas que eu dou. Eu considero que as minhas dicas são infalíveis a partir do momento que você tem a compreensão
e a mente aberta o suficiente para estar entendendo. Porque, vamos dizer assim, eu me considero praticamente um filósofo. Espera que vai vir coisa boa aí, é só aguardar. Já, igual eu já tinha dito anteriormente, os livros vão estar chegando aí nas editoras aí e vai transformar a sua vida. Bom, galera, então esse aí foi o primeiro podcast Fudeu, né? Que é uma zoeira que a gente vai fazer aí por alguns momentos aí que a gente pudesse encontrar e fazer esses vídeos. Não deixem, cara, de apoiar, porque a gente não tem apoio de ninguém, não rola grana, nenhum Vorcaro tá pagando. Então, galera, tem o Pix aí que vai ficar Não na é tela. privatizado, não é do governo. Não é do governo, não tem Lei Rouanet aqui, não tem Vorcaro dando grana pra gente. Então, cara, se você tiver R$1, R$2 aí e tal, cara, manda pra gente aí, pra gente fortalecer o nosso podcast e conseguir fazer mais podcasts para que a gente vá falar bobagem e vocês poder compartilhar aí nos grupos da família. Sigam a gente nas redes sociais, a gente tá com canais aí no Instagram, no YouTube e por aí afora. Quase engasguei agora. E galera, é o seguinte, você que gosta de rock, gosta daquele rock pedrada, com letras mais pauladas, Banda Quirimbau, a minha banda, já tá com músicas aí nas redes sociais, nas plataformas digitais. 2 músicas caíram, a gente não sabe por quê. As letras, né, são letras que questionam o sistema. Então, galera, não deixe de ouvir, compartilhe também com seus amigos. E é isso, galera. Valeu demais da conta. Um tchauzão. Vocês terem conseguido ficar nesse podcast até o final. Valeu.